Salve família Caipora! Hoje eu vou trazer para vocês 10 palpites para esta sexta-feira, 17 de janeiro. Então fiquem até o final do vídeo, peguem todos eles e montem os melhores bilhetes para vocês, beleza? No final nós teremos o nosso bilhete Caipora, fechou? E agora vamos com os resultados dos nossos palpites dos dias 15 e 16 de janeiro. No dia 15 nós tivemos 15 palpites com 14 greens e apenas um red, tá? Foi 94% de taxa de acertos. E para o dia 16 nós tivemos 10 palpites com 6 greens até o momento e tem 4 jogos que estamos aguardando os resultados. Então depois verifique os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está nos comentários junto com o link das redes sociais e dos nossos canais do Telegram. Fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever por lá também. E por falar de se inscrever, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e vamos para os nossos palpites do dia 17 de janeiro. Bora pra intro! Bora lá, galera, vamos começar com essa partida aqui na Professional League da Arábia Saudita. O Al Tawon contra o Nasser às 2 horas da tarde. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Nasser é de 63% e seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos. O Tawon tem 67%. Jogando em casa, o Tawon tem 56% de aproveitamento e como visitante o Nasser tem 78%. No histórico, são 7 vitórias do Tawon, 2 empates e 22 do Nasser. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Tawon não empata 5 partidas e verificando em casa ele não tem séries. Como visitante, o Nasser vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Tawon, over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Prestem bem atenção que temos bastante ambas marcam nos jogos do Nasser. Verificando na tabela, nós temos o Nasser em terceiro colocado e o Tawon é o oitavo. 28 gols marcados e 13 sofridos para o Nasser em 14 jogos e para o Tawon 17 gols marcados e 14 sofridos em 14 jogos. Então para essa partida separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, fechou? A próxima partida é o Hatayspor contra o Galatasaray na Superliga da Turquia. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória seca para fora. O Galatasaray tem 73% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Hatayspor tem apenas 28%. Jogando em casa, o Hatayspor tem 39% e como visitante o Galatasaray tem 83%. No histórico, 4 vitórias do Hatayspor, o empate e 7 do Galatasaray. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hatayspor vem perdendo a 4 jogos e o Galatasaray vem marcando gols a 10 jogos. Jogando em casa, o Hatayspor vem marcando gols a 6 jogos. E como visitante, o Galatasaray também vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Galatasaray venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Hatayspor, ele não venceu a única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, o Galatasaray venceu 4 das últimas 6 partidas e o Hatayspor ele não vence há 6 jogos. Verificando na tabela, o Galatasaray é o primeiro colocado desde a terceira rodada do campeonato. Verificando o Hatayspor, ele é o vice-lanterna do campeonato desde a terceira rodada. Temos aqui 18 jogos com 51 gols marcados e 21 sofridos para o Galatasaray. E o Hatayspor, ele marcou apenas 16 gols em 18 jogos e sofreu 31. Então para essa partida separamos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Montpellier contra o Mônaco na Ligue 1 da França. E essa partida separamos com vitória ou empate para fora. O Mônaco tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Montpellier tem 22%. Jogando em casa, o Montpellier tem 39% e o Mônaco tem 44% como visitante. No histórico, são 31 vitórias do Mônaco, 3 empates e 5 do Montpellier. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, nós temos o Mônaco sofrendo gols a 5 jogos e o Montpellier vem perdendo a 3.
Jogando em casa, o Montpellier vem sofrendo gols há 10 jogos, e como visitante o Mônaco não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, o Mônaco venceu 4 das últimas 6 partidas e temos over 1,5 gols em todas elas. Na casa do Montpellier, o Mônaco venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas também, e nós temos o over 1,5 em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mônaco venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas que disputou, e o Montpellier ele não vence há 6 jogos. Na tabela, nós temos o Mônaco em terceiro colocado e o Montpellier é o 18º. São 17 jogos com 28 gols marcados e 18 sofridos para o Mônaco, e o Montpellier tem 16 gols marcados e 42 sofridos nos últimos 17 jogos. Então, para essa partida, eu separei o mercado de vitória e empate para fora, com probabilidade de over 1,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o Cartagena contra o Real Oviedo na segunda divisão da Espanha. E essa partida separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Oviedo jogando fora de casa é de 51%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Cartagena tem 33%. Jogando em casa, o Cartagena tem 33% também. E como visitante, o Oviedo tem 44%. No histórico, são 4 vitórias do Cartagena, 2 empates e 3 do Oviedo. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Cartagena não vence há 5 jogos e o Oviedo vem marcando gols há 5. Verificando na casa do Cartagena, não temos séries para ele. E como visitante, o Oviedo vem sofrendo gols há 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cartagena, temos under 3,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Verificando na tabela, nós temos o Oviedo em 7º colocado e o Cartagena é o 21º, vice-lanterna da competição. Temos 34 gols marcados e 30 sofridos para o Oviedo nos últimos 22 jogos e para o Cartagena são 15 gols marcados apenas com 36 sofridos. Então, para essa partida, separamos under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é Eintracht Frankfurt contra o Borussia Dortmund na Bundesliga da Alemanha. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Frankfurt ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dortmund também. Jogando em casa, ele tem 78% de aproveitamento e o Dortmund, como visitante, tem apenas 28%. No histórico, são 32 vitórias do Dortmund, 14 empates e 11 do Frankfurt. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Frankfurt vem marcando gols há 6 jogos e o Dortmund vem marcando há 10 jogos. Jogando em casa, o Frankfurt vem marcando há 10 jogos e como visitante, o Dortmund vem marcando gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todos os últimos 6 jogos e na casa do Frankfurt, temos over 1,5 também em todos os últimos 6. Ambas marcam, temos em todos os jogos na casa do Frankfurt. E jogando em todos os jogos, nós temos aqui o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também em quase todos os jogos e ambas marcam nós temos na maioria deles. Na tabela, nós temos aqui o Eintracht Frankfurt em terceiro colocado e o Dortmund, nas últimas 3 rodadas, ele caiu para a 10ª colocação. Temos aqui 17 jogos para o Frankfurt com 40 gols marcados e 24 sofridos, tá? Em 17, o Dortmund marcou 32 e sofreu 29. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? A próxima partida é a Roma contra o Genoa na Série A da Itália. Essa partida separamos com handicap de mais 3 para fora. A Roma tem 63% de probabilidade de vitória nesta partida, 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Genoa tem 61%. Jogando em casa, a Roma tem 78 e como visitante o Genoa tem 56. No histórico, são 24 vitórias da Roma, 6 empates e 8 do Genoa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Roma vem marcando gols há 5 jogos e jogando em casa vem vencendo as 5 partidas. Como visitante, o Genoa não perde as 5 partidas também. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui a Roma sem vencer o Genoa por 3 ou mais gols de diferença em nenhuma das 6 partidas. Verificando aqui, a Roma jogando em casa também não vence o Genoa com 3 ou mais gols de diferença em nenhuma das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu 2 jogos apenas com 3 ou mais gols de diferença, enquanto o Genoa não perde com 3 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Verificando aqui na tabela, a Roma é a 10ª colocada com 28 gols marcados e 26 sofridos em 20 jogos. E o Genoa ele tem 17 gols marcados e 27 sofridos
em 20 jogos. Então, para essa partida, separamos um handicap de mais 3 para fora, com probabilidade de over no 1,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, Espanhol contra o Real Valladolid em La Liga da Espanha. E essa partida separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Espanhol é de 50%. Ele tem um aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos e o Valladolid tem 44%. Jogando em casa, o Espanhol tem 61% e o Valladolid, como visitante, tem 33% de aproveitamento. No histórico, são 17 vitórias do Espanhol, 13 empates e 12 do Valladolid. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Espanhol vem sem vitórias a 5 jogos e o Valladolid vem sem empates a 5 jogos. Jogando em casa, o Espanhol vem empatando a 3 partidas e o Valladolid vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Espanhol, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Na tabela, o Valladolid e o Espanhol figuram na zona de rebaixamento de La Liga. E nós temos aqui 17 gols marcados e 31 sofridos em 19 jogos para o Espanhol. E o Valladolid tem 13 gols marcados e 37 sofridos em 19 jogos para o Valladolid, tá? Então, para essa partida, nós separamos o mercado de under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lille contra o Nice na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Lille é de 48%. Nos últimos 9 jogos ele tem um aproveitamento de 78% e o Nice tem 61%. Jogando em casa, o Lille tem 78% e jogando fora de casa, o Nice tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Lille, 20 empates e 19 do Nice. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille não perde a 5 jogos e o Nice vem vencendo a 4. Jogando em casa, o Lille vem marcando gols a 10 jogos e o Nice, como visitante, vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Lille, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Na tabela, o Nice é o quarto colocado e o Lille é o quinto. Nós temos 35 gols marcados e 23 sofridos para o Nice e temos aqui o Lille em 26 gols marcados e 16 sofridos e os dois com 17 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Famalicão na Primeira Liga de Portugal. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Benfica é de 79%, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 33%. Jogando em casa, o Benfica tem 83% de aproveitamento e como visitante, o Famalicão tem 56%. No histórico, são 9 vitórias do Benfica, 3 empates e 2 do Famalicão. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Benfica vem vencendo 3 jogos e o Famalicão vem marcando gols a 6. Jogando em casa, não temos séries para o Benfica e como visitante, o Famalicão vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e olha só, não temos ambas marcam nas partidas. Verificando aqui na casa do Benfica, nós temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas e não temos ambas marcam em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos e verificando na tabela, o Benfica ele é o terceiro colocado com 38 gols marcados e 11 sofridos nos últimos 17 jogos e o Famalicão tem 20 gols marcados e 20 sofridos nos últimos 17 jogos. Então para essa partida separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas não marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, o Tigres contra o Mazatlán na Liga MX do México. E essa partida nós separamos com vitória seca para casa. O Tigres tem 70% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 39%. Jogando em casa, o Tigres tem 72% e como visitante, o Mazatlán tem 44%. No histórico, 25 vitórias do Tigres, 11 empates e 16 do Mazatlán. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Mazatlán vence vitórias a 5 jogos e jogando em casa o Tigres não perde a 5. Como visitante, o Mazatlán vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros, nós temos vitória do Tigres em 3 das últimas 6 partidas e jogando em casa também venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos,
nós temos aqui vitória do Tigres em 3 das últimas 6 partidas e o Mazatlán não vence há 6 jogos. Na tabela, o Tigres é o segundo colocado e o Mazatlán é o sexto. Nós temos 3 gols marcados e um sofrido em um jogo para o Tigres e em um jogo o Mazatlán foi um jogo que foi 1-1, um gol marcado e um gol sofrido. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para casa com probabilidade de over do 1,5 gols nessa partida, beleza? Fala galera, o nosso VIP Caipora está aqui para vocês por apenas R$ 14,90. São 7 dias para testar, beleza? Caso queira cancelar dentro desses 7 dias, devolveremos o seu dinheiro. Fechou, galera? Então aguardo vocês lá. Para obter o nosso VIP, é só entrar em contato pelo nosso Telegram. O link está aqui nos comentários. Fechou, galera? Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é essa tripla que eu separei com over do 1,5 gols para o Altaon contra o Nesser, over do 1,5 gols para o Eintracht Frankfurt contra o Dortmund e over do 1,5 gols para o Benfica contra o Famalicão. Fechou, galera? Uma odd total de 1,65. Então esses são os nossos palpites. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!